Que alegria sabermos que estamos aqui com mais um episódio do nosso Mulher Pode. Gente, o Mulher Pode está alcançando mulheres em todos os lugares do nosso Brasil. Estamos muito felizes com os feedbacks recebidos. Para você que me conhece, eu sou Nédia Alves e para quem não conhece também. Sintam-se todos abraçados. É um prazer enorme receber cada pessoa aqui. Já convido você para se inscrever no nosso canal, porque a cada vídeo que nós vamos soltando, você recebe uma notificação. E é importante também que você dê o seu curtir, um likezinho aí, não vai custar nada para você, mas acaba nos ajudando de forma satisfatória. Por quê? Porque o YouTube acaba entendendo que é um conteúdo relevante e entrega para mais pessoas. Então você pode contribuir dessa forma, curtindo, se inscrevendo e compartilhando o nosso conteúdo aqui do YouTube, tá? O tema escolhido para hoje foi Superando a Dor. Uma conversa sincera sobre perdas gestacionais, um tema delicado e muito importante também. É fundamental que possamos esclarecer dúvidas e oferecer apoio às mulheres que passam por essa experiência. Para conversar sobre este assunto, é claro que nós trouxemos aqui uma expert, a Michele do Nascimento. Ela é doula, enfermeira obstétrica e consultora internacional em lactação. Bem-vinda, Michele. Obrigada, Nédia. Um prazer meu. É um tema muito especial para mim. É um tema especial, é delicado, nós vamos lidar com algumas dores, mas ao mesmo tempo, Michele, uma das coisas que nós buscamos oferecer aqui no podcast, inclusive é algo que eu sempre falo, é que aqui nós acreditamos que a mulher, ela pode fazer as pazes com a vida. Ela pode crescer com os desafios, mas, acima de tudo, respeitar a essência dela. Isso é algo que nós levamos como lema aqui no podcast. E por que convidamos você para falar de um tema tão delicado como esse? Porque eu acredito que tudo depende também da forma como nós entregamos. A embalagem, ela faz muita diferença. E a comunicação, ela não deixa de ser uma embalagem. Mesmo sendo um assunto delicado, a gente vai conseguir, a gente vai tentar entregar da melhor forma, para que acabe no final do nosso podcast, que ele possa passar aquela sensação de leveza, de crescimento, de evolução, com toda dor que de alguma forma acaba acontecendo na nossa vida. As perdas gestacionais referem-se à interrupção da gravidez antes do feto ser viável fora do útero, o que geralmente ocorre até a 20ª semana de gestação. Essas perdas elas podem ser causadas por uma variedade de fatores. É importante lembrar que as perdas gestacionais elas são mais comuns do que muitas pessoas imaginam e podem ser uma experiência emocionalmente desafiadora para os pais. Michele, nos conte um pouco primeiro sobre a sua formação e experiência na área obstétrica. Eu sou enfermeira obstétrica. Eu sou enfermeira há mais de 20 anos. E eu sou enfermeira obstetra, me formei em 2017 e estou com 8, 9 anos, né? 8 anos, 9 anos. Trabalho com a parte de... Vivo, né, muito a luta da humanização da assistência ao parto. Eu comecei neste caminho de humanização da assistência ao parto. E aí, na humanização, a gente fala muito sobre o cuidado baseado em evidência, o cuidado multidisciplinar, onde vários atores vão estar ali em volta, né, do personagem principal, da protagonista, que é a mulher que A está mulher. gestando. E a gente fala justamente desse protagonismo. E aí, dentro desse caminho da obstetrícia, a gente acha muito que a obstetrícia, né, para quem está pensando em profissões, eu vou para a obstetrícia porque a obstetrícia é vida. A gente tem muito essa sensação. Ai, gente, ó, e na verdade a gente tem os dois lados, Tem os dois né? lados. E aí a gente termina sendo puxado para esse momento que é de muita dor para a família, que é de muita dor para aquelas pessoas que estão E tem que saber lidar com essa envolvidas. situação, né, Michele? O psicológico tem que estar fortalecido. Tem, e aí o que é que acho que muito mais do que só o psicológico, sabe, Nédia? É você se olhar nesse lugar, de ser essa ponte, né? De ser essa Isso, ponte, porque aquilo ali, o luto é uma travessia, isso. né? Então você, de certo modo, quando você vivencia aquela notícia, vivencia aquele movimento, aquele procedimento que a paciente vai passar, uma curetagem, enfim,
aquele diagnóstico, um ultrassom, às vezes a mulher vai lá para ultrassom, para ver quantas semanas está, chega lá, Recebe uma recebe a notícia daquela. notícia. Aquele profissional que está ali dando aquela notícia, ele passa a ser parte dessa ponte, né? Ele passa a ser parte dessa ponte, E dessa ele precisa travessia. ser bem capacitado e instruído para saber como passar Instruído. essa informação, não é, Michele? Isso. E aí eu acho que hoje é a grande pedra no sapato, assim, do sistema de saúde, de uma forma geral. Explica pra gente, o que são perdas gestacionais e neonatais? Tá. A perda gestacional, ela vai acontecer antes, né, que a gente chama de abortamento, ela acontece antes de 20 semanas de gestação. E ela pode ser classificada como precoce, quando acontece até 12 semanas de gestação. E a gente tem as perdas gestacionais que acontecem a partir de 20 semanas. E as perdas neonatais, que são dos bebês que nascem vivos e morrem depois. Até 28 semanas, até 28 dias de vida, mais ou menos, aproximadamente. Quais são as causas mais comuns de perdas gestacionais que você observa na sua prática, no seu dia a dia? Ó, hoje, uma falha no sistema de saúde, não se investiga o primeiro abortamento da mulher. A maioria dos profissionais, o sistema público, ele só vai fazer uma investigação a partir da segunda ou terceira perda. Então, a mulher precisa perder 2 ou 3 vezes para poder ter essa investigação. Mas o que a gente sabe hoje? Que a maioria das mulheres, hoje a gente tem, como você falou, tem muito mais perdas do que o que a gente possa imaginar. E boa parte das perdas, a gente fala de idiopática, que é quando a gente não sabe a causa. A gente não consegue hoje definir uma principal causa de uma única causa de abortamento. Mas algumas causas que podem ter estilo de vida, como por exemplo, tabagismo, uso de drogas, uso de álcool, problemas genéticos no bebê. Então, por exemplo, bebês que têm má formação genética, eles tendem a ter uma predisposição, um risco maior para que a gestação fique inviável. Problemas hormonais das mulheres, problemas endócrinos. Então, por isso que é tão importante a gente passar por aquele processo da consulta pré-gestacional, né? Para que você consiga tentar fazer o rastreio e se organizar da melhor forma possível para gestar, né? Mesmo que seja pela primeira vez, mesmo que você não tenha nenhum fator de risco, digamos assim, associado. Michele, existem fatores de estilo de vida que podem aumentar o risco de perdas gestacionais? Isso. Quem usa drogas, pessoas que fumam, que bebem, então por isso que é tão importante. Quando a gente sugere o seguinte, quando a mulher quer engravidar, que ela comece a fazer tanto ela faz essa consulta pré-gestacional, é importante para que ela faça todos os exames, faça a reposição de algumas vitaminas, de alguns suplementos que sejam necessários, que possam ser necessários Ou seja, preparar o corpo para gestar. para gestar. Eu É, sempre digo o seguinte, infelizmente a maioria das pessoas elas acham que é simplesmente decidir fazer alguma coisa e acha que é de uma hora para outra e está tudo bem. Mas, por exemplo, quando você está se preparando para uma maratona, você não decide hoje e não. corre amanhã. Eu vou correr Mas você amanhã. se prepara meses, você muda a alimentação, você treina, você aumenta o exercício de resistência, que é justamente para que você esteja preparado e consiga finalizar aquela maratona que você pretende. Então, do mesmo jeito acontece com a gestação. A Exato. partir do momento que existe uma pretensão de engravidar, os cuidados já devem começar. Os cuidados já devem começar. E aí isso deve ser também com reposição de ácido fólico diariamente, pelo menos 90 dias antes de engravidar. Então, existem outros exames bioquímicos que você pode fazer, né? Exames laboratoriais, exames de imagem, para identificar se está tudo ok e você fazer essa parte da A gestação. suplementação ela é muito importante. Exatamente, a suplementação. Você passar também por todo o processo de atividade física. Então, por exemplo, obesidade aumenta o risco de perda gestacional, né? Além de outras doenças de outras comorbidades durante a gestação. Então, são fatores de risco. Eu costumo dizer assim, para as mulheres que eu acompanho, você não vai ter nenhuma condição na sua gestação que seja sem risco, zero risco, a gente não vai ter. Então,
é como se você já tem um risco. Você vai partir de um lugar onde você já tem um risco. E aí, cada situação, por exemplo, cada quilo a mais de peso que eu ganho, Isso. ou cada é, polivitamínico que eu deixo de tomar, cada ácido fólico que eu não tomo, eu tô ali aumentando meu risco, né? E aí a gente vai aumentando o risco com vários fatores. Cada cerveja que eu bebo, cada cigarro que eu fumo, Cada noite mal cada dormida, noite porque mal dormida. infelizmente tem pessoas que não levam em consideração a importância, Do por exemplo, sono. da qualidade do sono e Exato. interfere muito. Baixa sua imunidade, retira totalmente ali a sua disposição, interfere em tantas coisas. Isso. Interessante que é o básico, não é, Michele? É o O básico. básico bem feito e ele já faz muita diferença. Até a quantidade de água que se Isso. toma. E existem Isso. pessoas que não levam isso em consideração, né? Isso. Michele, como a idade da mãe pode influenciar o risco da perda gestacional? A idade materna, ela pode aumentar, ela entra como esses fatores de riscos aumentados, né? Então, assim, aumenta o risco para pré-eclâmpsia, aumenta o risco de diabetes gestacional, que são adoecimentos, são comorbidades que elas trazem uma probabilidade maior de um desfecho negativo, tanto para a mãe quanto para o bebê. Existe uma idade ideal para gestar? Olha, a idade que a gente fala assim seria entre 24 anos e 35, 36 anos. Eu verdadeiramente não tenho essa idade bem definida aqui no meu juízo, não. Não tenho bem definida, não, mas seria mais ou menos essa idade. Porque quando é muito adolescente, a gente aumenta os fatores de riscos para as adolescentes também. Né? Então, não é só porque ela tem menos de 20 anos que não vai ter fator de risco. Às vezes, o fator de risco de uma mulher de 20 anos, ele pode ser igual ou maior que o de uma de 40, por exemplo. Uhum. Né? Então, em média, ali, os fatores de risco, a idade média de gestação é entre 24, 35, 36 anos. Inclusive, eu tive a experiência com ambas as idades. Meu primeiro filho, aos 18 anos. Inclusive, lembro de. Não lembro de sintomas, não lembro de ter sentido sintomas. Inclusive, o parto foi normal. Já agora, do Miguel, eu engravidei com 40 anos. E é claro que existiu uma certa insegurança pela Sim, idade, não é? Porém, foi uma isso. gestação totalmente diferente da primeira gestação. Se na do Emanuel, que foi o primeiro filho, eu não sentia absolutamente nada, nessa do Miguel eu sentia absolutamente tudo. Senti E um tudo pouco intensamente, né? mais, foi. E graças a Deus tudo ocorreu da melhor forma. Eu tinha a pretensão de ter normal, mas eu não consegui, Michele. Foram 9 dias em trabalho de parto e não consegui. Aí acabei partindo realmente para a cesárea, não era a minha vontade, porque eu lembro do quanto foi mais fácil a recuperação, tudo, a saúde, tudo muda, é tudo muito melhor, né? Porém, nós temos que respeitar a urgência do momento presente, né? Uhum. E eu tive essa experiência, inclusive hoje em dia muitas mulheres elas conversam comigo pelo Instagram, Nédia, como foi para você ter engravidado aos 40? Mulheres que eu vejo aí com 37, com 38 e até 40, se achando velhas para ter um filho. Se eu estiver equivocada, Michele, você fique à vontade para me corrigir, até porque a especialista nisso é você. E eu vou compartilhar apenas um ponto de vista, tá? E quando eu percebi essas mulheres com 38, 39, 40 anos com esse medo, retratando que era o sonho engravidar e se achavam velhas para isso, eu fiz o seguinte comentário: eu disse, ó, vou falar meu ponto de vista. Tudo bem que a disposição e o corpo de uma mulher de 40 não é o mesmo de uma mulher de 20, de 18 anos. Porém, a nossa cultura, nós estamos tão acostumados, porque acabou se normalizando encontrarmos meninas grávidas com 12, 13 anos. E por vermos isso com frequência, acabamos achando que uma mulher de 37, 38, 40 anos, ela está É velha velha. para ter um filho. Mas na realidade, se você observar, é normalmente quando a mulher está preparada para ter o filho. Porque aí ela tem um relacionamento estável, ela tem condições financeiras, ela tem um conhecimento maior, ela sabe tomar a decisão se quer normal, se quer cesárea, ela vai em busca de fortalecer o emocional dela, principalmente para um pós-parto. Então, eu acabei compartilhando isso nas minhas redes sociais. Eu disse, olha, o que está faltando aí é informação. Porque essa mulher um pouco mais madura, ela está pronta para ser mãe. E aquela, ela ainda é uma criança. E eu queria que você falasse a respeito desse meu ponto de vista.
Então, a gente, na literatura, eles inclusive falam que a gestação acima de 35 anos é de mãe idosa. O termo usado Uhum. ainda é esse, né? É de mãe idosa. Então, assim, o que que acontece? A gente tem, quando a gente Eu nasce, descobri que eu sou idosa, tá? Me respeitem, respeitem os mais velhos. cala a boca. Ó, quando a gente nasce, quando a menina nasce, ela já nasce com todos os óvulos. E aí, à medida que a nossa idade vai passando, esses óvulos eles vão amadurecendo, né? A cada ciclo, mas é como se eles já estivessem lá. Então, se entende meio que como se esses óvulos estivessem ali envelhecendo. O que é que a gente sabe? Por exemplo, algumas gestações com mais de 40 anos, elas vão ter um risco maior para, por exemplo, falhas genéticas, tá? Como, por exemplo, síndrome de Down, que aí é uma falha genética. Então, se entende que é como aquele óvulo que ele não, meio que já envelheceu ali, ele não estava com tudo pronto. Só que hoje a gente tem uma percepção de vida, de contexto de vida diferente, né? Então, assim, minha mãe, acho que ela não tomava nem ferro na gestação dela. Minha mãe fez uma ultrassom quando engravidou de mim, né? Uma só e Uma ponto só, e final. acabou, e é isso. Minha mãe não me deu de mamar porque disseram para ela que ela tomou muito antibiótico a vida inteira, então ela não podia me dar o leite, não podia me dar o peito porque Olha ela as tinha crenças. porque tinha me dado, porque tinha tomado muito antibiótico. Então, assim, o que muda, na minha percepção, o que muda hoje do cuidado gestacional, do cuidado obstétrico para o que a gente tinha e para esses mitos aí que eles surgem, né, que eles se fortalecem, é justamente a questão do pré-natal. As pessoas não olham, as pessoas olham como se fosse a mulher. O único fator aqui dentro é a mulher, não é? A gente tem todo um entorno em volta disso. Então, quando uma gestação, por exemplo, ela tem um desfecho negativo, o que foi que aconteceu? Como foi que essa mulher engravidou? Ela fez consulta pré-natal? Essa mulher fez o pré-natal da forma como deveria fazer? Ela fez os exames que deveria fazer? Ela fez a suplementação que deveria fazer? Então, quando você vai para essa questão, existem fatores de risco, por exemplo, uma menina adolescente de 18 anos, ela vai ter muito mais fator de risco para uma pré-eclâmpsia e eclâmpsia do que uma pessoa já com mais idade. E aí vem também aquela questão que você falou da maturidade, né? É, a maturidade faz a gente entender que isso aqui precisa ser feito. Independente de eu gostar ou não, eu tenho que fazer. Então, quando eu engravidei a primeira vez, eu engordei quase 26 quilos. Né? Eu tinha 24 anos, eu engordei 26 quilos. E eu comia muito e comia tudo. E na minha cabeça, ok, tô comendo. Quando eu engravidei de Eva 10 anos depois, eu tinha uma percepção diferente. Então, isso aqui não vai me fazer bem, então eu não vou comer. Ah, mas eu quero, mas não é para fazer isso. Costumo dizer assim que a maturidade ela traz o entendimento da gente fazer o que precisa ser feito, independente da gente gostar ou não. Ou não. Então, quando eu chego, por exemplo, para uma mãe mais jovem, com 20 anos, 18 anos, eu chego para ela e digo assim, ó, você tem que tomar isso aqui de suplementação. Gente, bora falar sério. É chato. É chato você acordar de manhã nauseada, naqueles primeiros meses ali, aquelas Uhum. primeiras semanas, e você ter que tomar um monte de comprimido, né? Um monte de cápsula ali de suplementação. É chato essa responsabilidade. É chato você ter que levantar e fazer atividade física, mas você precisa ter maturidade para entender que aquilo ali é o melhor para você e para o seu bebê. E às vezes a idade ela vai ser justamente esse ponto de corte. O que é que vai fazer você entender que isso que você vai fazer ele é melhor para você e para o seu bebê ou é só melhor para você? Aí, porque eu não quero fazer isso agora, eu não vou fazer. Então, eu acho que muda muito em relação a esse processo, sabe? Da mãe idosa e da mãe mais jovem, a maturidade. Michele, recentemente acompanhamos na mídia a partida precoce da filhinha da Lecha. É Lecha, é assim que se fala? É Lecha Eu mesmo? acho que é. É Lecha, não é, Julie? Me corrija aí, por favor. Durante uma entrevista, ela relatou alguns sintomas que acenderam o alerta de que algo não estava indo como deveria. Quais são os sinais e sintomas que as mulheres devem estar atentas durante a gestação? Então, a pressão arterial é algo que deve ser verificado a toda consulta. Você vai primeiro para a primeira consulta, sua pressão tem que ser verificada lá. É,
em todas as consultas não existe essa consulta, né, de não verificar a pressão. A ausculta fetal só vai conseguir verificar depois de 18 semanas, mas a pressão arterial da mãe a partir da primeira consulta. Então, dentro o que Lesha teve foi uma pré-eclâmpsia com síndrome HELP. A síndrome HELP é uma complicação grave da eclâmpsia, né? E aí, ela, dentro dos sinais dela, ela tinha uma dor de cabeça persistente, que ela tomava medicação e a medicação não cedia à dor. Ela começou a ter distúrbios visuais, que pode ser como se fosse uma neblina ou pontinhos brilhantes, uma sensação de dor, como se fosse uma dor no estômago ou uma dor assim mais puxando para o lado, sabe? Ou então muito vindo junto com náusea, com vômito. Qual a grande dificuldade? A grande dificuldade, por exemplo, é porque normalmente a gente sai atribuindo, desmerecendo esses sintomas. A maioria, assim, Lécio teve uma assistência, né, assim, impecável e que foi muito pontual e determinante para que ela esteja hoje contando essa história para a gente e transformando a dor dela em força, em movimento Isso. e em informação. Mas, por exemplo, eu já acompanhei uma mulher que ela dizia assim, quando eu perguntava como é que você tá, ela fazia, tô com dorzinha de cabeça hoje. Sim, mas já tomou a medicação? Já. Não, mas é porque eu tô tendo muito aperreio. Aí amanhã, ela dizia, eu tô com dorzinha no estômago. Sim. E aí? Não, é porque eu tenho gastrite. Então, sempre ela tinha uma desculpinha, assim, né? Então, a gente sempre vai tendo Contava sempre uma historinha. sempre uma historinha. E aí, ela terminava deixando aquele cuidado do pré-natal meio que de lado, né? Meio que sem tanta atenção, sem tanto cuidado. Então, eu acho que, primordialmente, pressão arterial, uso da suplementação e não falhar no pré-natal. O pré-natal, ele é, hoje, ele é forma de prevenção para algumas complicações, mas ele também é forma de rastreio. Então, por exemplo, se eu tenho uma alteração de pressão, o ideal é que eu consiga fazer a identificação o mais precoce possível, para que a gente entre com a medicação, com o controle, para que essa condição ela não se complique. Às vezes a gente recebe no hospital, eu trabalho no SUS, e às vezes a gente recebe no SUS uma paciente que teve um pré-natal, que teve 3 consultas de pré-natal, e ela chega para mim parindo, né? Então, eu sei que esse pré-natal não foi bem feito, eu sei que esse cuidado aí não tem, né? Não tem como ser bem feito. Exatamente. Vamos valorizar os nossos patrocinadores, os nossos parceiros. Vamos para um pequeno intervalo, mas dentro de poucos segundos nós voltamos com o segundo bloco do nosso Mulher Pode de hoje, do nosso episódio. A Michele que está aqui conversando. E nós vamos continuar falando sobre como lidar com a perda. Aproveita, se você não curtiu o vídeo, dá uma curtida, compartilha o link com pessoas da família. Normalmente, uma mulher que não passou por um momento como este, ela conhece alguém que passou. E acaba que o conteúdo que nós estamos aqui entregando contribui de alguma forma. Então, compartilhe com as pessoas que você conhece. Até já. Voltamos e mais uma vez agradecemos aos nossos parceiros que fazem questão de apoiar este nosso projeto que é o Mulher Pode. Voltamos com mais um bloco. O assunto de hoje é superando a dor. Uma conversa sincera sobre perdas gestacionais e agora vamos falar sobre como lidar com a perda. Gente, quanto mais informações você tem sobre algo, melhor você sabe lidar com as situações. Por isso que aqui um dos nossos principais objetivos, posso até dizer que o principal, é compartilhar o conhecimento. A gente não cansa de dizer que o conhecimento liberta, e liberta realmente em todas as esferas. A perda gestacional é uma experiência profundamente dolorosa e cada pessoa lida com ela de maneira única. Não existe uma receita de bolo. Michele, como você lida com o aspecto emocional da perda gestacional com suas pacientes? Você que muitas vezes vem acompanhando aquele processo desde o início. Inclusive, para quem não sabe, eu tive também um contato com a Michele. Eu fui acolhida pela Michele no início da minha gestação do Miguel. Então, vamos lá. Ui. Ai, dando suor aqui, ó. É delicado. É delicado. Vamos lá.
como você falou, a perda gestacional, a forma como você lida com o luto, ela é muito única, né? Aquela ponte ali, ela meio que ela é construída para cada pessoa que passa. A família passa pelo luto, os profissionais passam pelo luto, mas cada um tem sua ponte individual para atravessar. E, por exemplo, dentro da família, a mãe e o pai, eles vão passar por pontes diferentes. Então, isso é importante trazer essa informação para a mulher. Em relação a como eu lido no meu emocional, eu ainda tenho trabalhado. Eu tenho levado para terapia, minha gente, faço terapia toda semana. Então, muitos casos de perdas gestacionais eu levo para terapia porque a gente vivencia muito, né? Recebe muito aquela energia ali daquele parto, daquele nascimento e daquela perda ali daquela família. Em relação às mulheres, a gente tenta fazer um acolhimento, então dos pequenos movimentos, tentar deixar elas dentro do ambiente hospitalar, em um lugar que não seja junto com outras mulheres que estão gestando ou já com seus bebês, dar a oportunidade dessa mulher, dela segurar o seu filho, dela tirar foto. Nossa, é um processo delicado, Michele. E aí a gente chama a família também para poder conversar, porque às vezes a gente tem aquele ditado, né? O que os olhos não vê, o coração não sente. Isso. Então, muitas mães que principalmente perdem as perdas gestacionais lá com 36 semanas, às vezes elas já estão com o quarto pronto. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. O enxoval está todo pronto, o quartinho está todo montado. Os planos estão feitos. Os planos estão feitos. E aí a família acha que, enquanto ela está aqui no hospital, eu vou em casa e eu vou desmontar todo o quarto. E eu vou tirar tudo para que quando ela volte para casa, ela não veja. Então, se ela não vê, ela não sente, né? E aí, dentro desse processo, a gente tenta trazer a família para esse movimento individual de reconhecimento do luto, de vivenciar, às vezes, é importante deixar lá as roupinhas no guarda-roupa para que a própria mulher, no momento em que ela esteja pronta, ela mesma retire. Né? Vai existir aquela que realmente não quer ver nada, vai pedir que retire, mas vai existir aquela que precisa enfrentar. Tem uma frase que diz assim: a dor, ela precisa ser sentida para que ela possa ser curada. E muitas vezes aquela dor que você não enfrenta agora, mais tarde, ela volta. E ela volta de uma forma bem mais dolorosa. Não é isso? É isso. Michele, você pode compartilhar algumas estratégias que ajudam as mulheres a lidar com o luto após uma perda gestacional? Como eu falei, segurar o bebê quando ele nasce, por menor que seja. A religiosidade, independente de religião. A espiritualidade, né? Trazer esse movimento de oração, de entrega, é muito importante. Lembranças daquele momento, então pode ser uma ultrassom, pode ser é delicado. Você tem todo o tempo do mundo, fique tranquila. Eu imagino que assim como você, muitas outras pessoas que também estão aí nos acompanhando podem estar em lágrimas também. E aí, fotos, memórias, pode ser mechinha de cabelo, então tem bebês que eles nascem com muito cabelinho, a gente vai lá e corta tira um pedacinho. Tira um pedacinho e coloca no esparadrapo e entrega para a família. Pode ser o print da placenta, pode ser as digitais das mãos e dos pés. A primeira roupa para aqueles bebês que, por exemplo, nascem e ficam alguns dias na UTI, então pode ser a primeira roupa. Pode ser a pulseirinha, né? Que não deixa de ser uma lembrancinha. Que não deixa de ser uma lembrança. A pulseirinha que quando a bebê nasce, a mãe para e vai ter uma pulseirinha igual. Então, guardar aquela pulseirinha. Às vezes, a gente faz a pulseirinha mesmo sem o bebê usar. A gente faz aquela pulseirinha ali com o horário que nasceu. Michele, o parceiro também pode ser afetado emocionalmente? Como ajudá-lo?
Eu acho que primeiro é importante permitir o parceiro sentir isso, sabe? O que é que acontece muito com com a rede de apoio, com o parceiro, com as pessoas que perdem? É como se entendessem que a mulher ali é o elo frágil e que quem está em volta precisa ser forte, sabe? Forte Uhum, como um carvalho e não se dobrar. Então você não pode, né, de ser fraca agora e não mostrar o seu sentimento para Michelle. uhum, E então eu acho que o primeiro ponto para ajudar é permitir que ele faça, que ele sinta, que ele chore, que ele possa demonstrar que ele está triste, que ele está arrasado, que ele está destruído por aquela perda também, mesmo que seja diferente. Eu tive alguns casais que eu acompanhei, e aí teve um que a mulher recusou absolutamente ver o bebê, não quis ver, não quis tirar foto, ela não quis. Era uma perda gestacional de 32 semanas, 32 semanas, já bem avançada? já bem avançada. O bebê morreu intraútero, né? E aí, quando nasceu, nasceu morto já. Então, ela recusou absolutamente, não quis ver. Mas ele queria. E nesse caso? Aí, nesse caso, eu deixei o bebê reservado. Quando ela saiu do quarto para ir para o bloco cirúrgico fazer o procedimento, eu mostrei para ele. Aí, ele me pediu para tirar foto dele com o bebê. Eu tirei. Veja, E um reagiu diferente do não outro. reagiu diferente do outro. Sempre vai reagir. Na maioria das vezes, vai reagir. Acontece. E eu tirei foto dele, tirei foto da mãe dela com o bebê. E aí, quando foi algum tempo depois, acho que uns 3 ou 4 meses depois, ela entrou em contato comigo, dizendo para mim assim: eu tô pronta para ver as fotos. Por favor, se você tiver ainda, me envia. E aí eu já Hum, tava com tudo guardadinho no Drive, mandei o link do Drive para ela, quando ela disse que estava pronta. Ele tirou as fotos e deixou, quando foi depois disso, ela, ó, ele não recebeu uma foto. Eu tirei as fotos dele, ele segurou o bebê e ela, e ele nunca me pediu foto, quem me pediu foi ela. Acho que uns 4 meses depois, ela me mandou essa 4 mensagem meses depois. Então, depois. a importância de esperar o momento de cada pessoa, não é, Michele? Exato. Cada um tem o seu tempo, cada um reage de uma forma. Qual a importância do suporte familiar e social durante esse período? Acho que a família deixar a mulher falar, né? Aquela família falar. Então vão ter pessoas que elas vão ter a necessidade de falar da existência daquele bebê. Como a gente estava falando aqui no intervalo, às vezes a mulher e a sociedade também faz muito isso, quando a perda gestacional acontece com 12 semanas, com 20 semanas, aquela mulher não tem nem o mérito de carregar o nome de mãe, né? Quando dizem assim, você é mãe, É. aí ela não tem um filho vivo para apresentar, então ela entende que ela não é mãe, né? A sociedade não dá esse direito dela se chamar mãe. Existe um movimento que acontece mundialmente, que é Onda de Luz. Acontece todo dia 15 de outubro. Todo dia 15 de Todo outubro. dia 15 de outubro. É anual, é um evento mundial. E a Onda de Luz ela é um evento para perda gestacional, para visibilidade dessa perda gestacional. Então a gente acende uma vela em casa, ou a gente se encontra. E aí tem 2 anos que eu consegui fazer uma roda de conversas. E foram Nossa, mulheres que tinham perdido bebês, tanto na gestação, perdas gestacionais, quanto neonatais. E tinha uma mulher lá que ela disse assim: Michele, da primeira vez que eu perdi meu bebê, eu vi esse movimento. E de lá pra cá eu espero que aconteça esse movimento aqui em Caruaru. E ela já tinha tido 5 perdas gestacionais. 5. E aí ela disse assim: eu desisti já. Eu já tô Uma após a outra. uma após a outra, uma seguida da outra. E ela disse: eu já desisti. Eu não quero mais tentar. E eu tô satisfeita em carregar o nome de mãe e de anjo, Ela aceitou. né? Ela aceitou isso. Eu não sei, acho que com muita dor, né? Assim, na fala dela, ela trazia muita dor. Eu não consigo imaginar. É uma dor que ela é inimaginável. Mas, veja, uma mulher que gestou por 5 vezes e que perdeu 5 filhos, você tirar dela o direito dela dizer que ela é mãe. Porque quando alguém perguntar, você é mãe? Ela não vai ter um filho vivo para apresentar. Ninguém chega para uma mãe que perdeu um filho com 20 anos, de um câncer, por E diz que exemplo, ela não é e mãe. diz que você não é mais mãe.
Ah, seu filho morreu, você não é mais mãe. Ninguém chega para essa mãe, para uma mãe de 35 anos, que engravidou na adolescência, e que o filho vem a óbito com 15, 16 anos. Ninguém chega para essa mãe e faz assim: ah, mas você é muito nova, você pode tentar de novo. Verdade. Ninguém diz isso, né? Não precisa chorar. Deus quis assim, foi melhor assim. Foi melhor para quem, né? Foi Uhum. melhor para quem? Então, naquela hora da dor, a nossa o luto ele traz muito isso, sabe? Ele traz a deixa assim as palavras muito rasas. Um sinto muito é muito raso para aquela dor que a pessoa está sentindo. Meus pêsames é muito raso e é uma dor muito profunda. E o que fazer num momento como esse, Michele? Ó, se você não souber o que fazer, um silêncio, ele abraça às vezes muito mais do que qualquer fala. Um silêncio e um abraço. Um abraço, Porque o né? abraço, ele é como se ele falasse, ele gritasse ali que Ele aquela grita. pessoa está tendo Isso, compaixão pela outra, não é? isso. Um abraço, se você não tem intimidade para um abraço, às vezes só um sinto muito. Sinto muito. É, não vai existir nada que você diga naquele momento que Que vai vá diminuir diminuir a aquela dor dor. ou que vai anestesiar aquela dor. Não vai, né? Então, sinto muito. Um, um, um abraço, uma oração, né? Você chegar e oferecer. Você precisa de uma oração, ou eu vou colocar você nas minhas orações. É muito poderoso isso. Isso. E olha que eu não sou, eu não sou religiosa, viu, minha gente? Mas assim, é muito poderoso você escutar de alguém dizendo Receber assim. a compaixão da outra pessoa, né? Às vezes até o olhar, Michele, o olhar fala. Então, quando você olha para aquela pessoa, mesmo sem falar nada, o nosso olhar está dizendo: eu tenho compaixão por você. Exato. Eu não tenho como diminuir a sua dor, mas eu estou aqui. É Não é isso. isso? Como você vê a relação entre saúde mental e perdas gestacionais? Primeiro, assim, é importante esse acompanhamento, né, do profissional de psicologia, de terapia, porque eu acho que vem para um lugar de culpa, né? Já vem para um lugar de culpa muito grande. A mulher que perde um bebê, ela começa a se sentir como se ela não fosse suficiente para gestar o bebê, como Como se ela se não fosse como se capaz. ela não fosse capaz. Muitas mulheres acham que foi que elas fizeram algo de errado. Ah, foi porque eu me assustei, foi porque eu corri, foi porque eu me levantei, foi porque eu gritei, né? Então elas vêm muito para esse lugar da culpa, de se culpar o seu corpo. Então o profissional da psicologia, ele vai ajudar essa mulher a compreender que ela não tem que muitos dos problemas, eles não vão ser, dos problemas e das causas, elas não vão ser pontuais a esse ponto, dessa forma de trazer a culpa para a Michele. A Michele perdeu o bebê porque ela fez isso, né? Ou porque ela deixou de fazer isso. Então, eu acho que é muito... É, que é isso, assim, nesse processo. Eu acho que é isso. Como os protocolos orientam os profissionais de saúde no atendimento a uma gestante que perdeu seu bebê? Tem algum protocolo sobre como lidar e o que fazer para amenizar esse momento, seja com acomodação ou com prioridade, por exemplo? Tá. Vê só, hoje o que é que acontece dentro do sistema educacional para o profissional de saúde? Exceto de algumas profissões especiais, como por exemplo, imagino que a psicologia, mas de uma forma geral, a primeira coisa que a gente aprende quando vai dar uma notícia ruim é: seja claro, seja objetivo e não se envolva emocionalmente. Eu reprovei nessa. Eu ia Eu dizer isso agora. reprovei. Como não se envolver emocionalmente? E aí termina que a gente vai vivenciando se não se aproximar. Não deixar, né, se aproximar do que a gente tá sentindo ali. Então a gente chega de forma objetiva e clara: olha, aconteceu isso, é isso, você precisa fazer isso, né? Então você perdeu seu bebê, a, a sala que você tem que entrar é aquela ali, você vai tomar banho e você vai passar por uma curetagem. E eu preciso, né, por esse treinamento que a gente recebe.
E aí a gente entende que esse treinamento hoje, ele não é o mais adequado, que muitas mulheres, elas passam por violência obstétrica também nessa parte do luto, né? Quando elas vivenciam o luto. Como a gente falou no começo, às vezes a notícia, ela precisa ser entregue com o mais... É uma notícia muito difícil, então ela precisa ser entregue com o máximo de Ela tem amor que ser possível. embalada de uma forma diferenciada. Ela não pode ser entregue de qualquer jeito. Não pode ser entregue de forma clara e objetiva, né? E sem envolvimento. Então, Até hoje... porque nós estamos falando de pessoas. A gente está falando de pessoas. Não estamos falando de robôs, de brinquedos. Estamos falando de pessoas, de Isso. mulheres. E de sonhos. E de sonhos. Eu costumo dizer assim, uma mulher quando ela perde um bebê, dificilmente ela vai estar perdendo aquele bebê com aquela idade gestacional que ela está gestando. Como assim, Michele? Quando uma criança, um menino ou a menina, diz assim, quando eu crescer eu vou ser pai. Ali ele começou a gestar um sonho. Verdade, Michele. Quando uma mulher casa e no casamento ela vai e combina, olha, vamos engravidar daqui a 2 anos, ela começou a gestar. Ela começou a gestar a partir daquele momento. Então, eu já acompanhei casais que passaram 15 anos, 17 anos casados, tentando engravidar e que perderam seus bebês. Então, eles não perderam um bebê de 30 semanas, né? Esse sonho, ele era muito maior, era imenso. Diante desse movimento de humanização, de cuidado, de questionamento e das violências que as mulheres sofrem quando elas passam por abortos, por perdas gestacionais, eu vou pedir agora, por favor, o livro, o amarelinho. Produção, por favor. Aí tem esse livro aqui, tá? Como lidar com o luto perinatal. Me empresta esse livro aqui, Michele, que eu vou colocar aqui para mostrar em todos os ângulos. Esse é um livro que você recomenda para... Que eu recomendo. Esse livro, mãe. ele foi pensado como uma tese de doutorado de 2 psicólogas. Como lidar luto perinatal, não é isso? Perinatal. Heloísa de Oliveira Salgado e Carla Andreucci Polido. Isso. E esse livro, ele é bem bacana porque ele é um guia para profissionais de saúde, né? E então ele traz meio que um passo a passo, tanto para as instituições quanto para os profissionais entenderem como vivenciar esse processo, como ajudar. Então, uma das primeiras orientações em relação à instituição que você me perguntou seria realmente ter essa separação dessa mulher que passou pela perda, ela não ficar junto de mulheres que estão amamentando seus bebês ou que estão gestando. Às vezes tem mulher que está em enfermaria de alto risco, tá ali com o bebezinho dela. E aí tenho que entrar na enfermaria de hora em hora ou de tempos em tempos para fazer a ausculta fetal. Aí eu vou estar fazendo a ausculta fetal de um bebê vivo ao lado de uma mulher que não tem ausculta fetal, né? Então, eles recomendam essa separação. O que mais tu me perguntou? Muita coisa, minha gente, o juízo. Não, essa última que não, inclusive... aqui nessa pergunta agora que você perguntou da instituição. Ah, da instituição, deixa eu ver aqui. Que eu acredito que isso já foi... Sim, né? dos protocolos. Dos protocolos. Como os protocolos orientam os profissionais. E aí, algumas instituições, elas vão fazendo essas orientações, né? Eles fazem esses protocolos, mas hoje o que acontece na grande maioria é que não existe, na grande maioria das instituições não vai existir um protocolo determinado. Então, cada profissional, ele vai agir conforme o entendimento dele, conforme o conhecimento dele. E aí a gente volta para aquela história da ultrassom. Não é só você ser treinado em como lidar, em como dar uma notícia desfavorável, né? Um desfecho negativo, você falar isso. É você ter a sensibilidade de que você precisa melhorar aquela forma, aquela abordagem, né? Então, termina que hoje essa modificação, ela parte muito dos profissionais. Quando eu comecei a atender parto, como eu disse a vocês, meu foco era assistência ao parto normal e eu ia muito focada no parto normal. Então, eu chegava no hospital que eu trabalhava e o hospital ele se dividia, era uma sala super grande, metade era de um lado, era gestantes e na outra metade era as pacientes que estavam sofrendo aborto. Então, eu chegava e eu era objetiva desse lado. Então, eu chegava e dizia assim... boa noite, meu nome é Michele, eu sou a enfermeira que está hoje com vocês. Se vocês tiverem algum sangramento, se vocês sentirem alguma dor, vocês sinalizam para mim, eu vou dar uma olhada no prontuário de vocês e na hora de fazer a medicação eu vou fazer.
Então, quando eu chegava na hora de administrar a medicação para abrir o colo do útero e elas poderem passar pela curetagem, eu dizia, olha, já lhe explicaram sobre a medicação? Era bem assim. Já lhe explicaram pela medicação? Aí ela fazia já ou não. Aí quando não, eu explicava o que é que a medicação ia fazer e fazia as orientações. Você vai começar a sangrar, você vai começar a sentir dor. Virava as costas e saía. Era minha abordagem. E aí teve um dia, um plantão, que a gente estava na sala e só tinha pacientes no lado das perdas. E tinha 6 leitos. 5 leitos eram com mulheres com menos de 20 semanas. E um leito era com uma mulher de 36 semanas. Nossa. E o bebê tinha morrido na barriga. E quando foi perto de meia-noite, ela começou a sentir as dores e foi parir. E aí a gente separou ela por biombo. Uhum. E o bebê foi nascendo e todo mundo ficou calado. Ninguém falava. Ninguém falava nada. Só o silêncio tomou conta da sala. E aí, quando o bebê nasceu, as outras mães que estavam em volta, que elas passaram o dia conversando, né? As outras mães que estavam em volta ficaram caladas. Só o choro da mãe do bebê foi quem se sobressaiu e todo mundo em silêncio. Aí ela olhou para mim e disse assim, eu posso tirar uma foto? Meu Deus. Foi a primeira vez que eu autorizei. Que eu não Tirar tenho uma autorização, foto. né? Não é para ter autorização, não é meu filho. Foi a primeira vez que eu disse, ok, pode tirar foto. E ela tirou foto com o bebê dela e todo mundo só chorava na sala. Acho que foi o ponto, a chave, assim, que mudou em mim. Tipo, não tá ok a forma como eu tô fazendo. Caramba, foi primordial ali para você Foi virar aquela primordial para mim, chave. para virar a chave. E aí eu comecei, a partir desse dia, todas as vezes que eu chegava, se o plantão tivesse muito cheio, eu anotava no prontuário, parecer da psicologia. E eu ia atrás da psicóloga do plantão, a dizer, ó, preciso que tu vá no pré-parto, porque eu tô com uma paciente lá que precisa de você. E aí eu comecei a fazer isso, e uma vez uma pessoa que eu admiro demais, que eu amo demais, Nayali Lucinda, ela é professora da A6, ela é enfermeira obstetra também, é uma inspiração para mim. Já depois disso, ela chegou num plantão acompanhando os estudantes e tinha uma mulher, uma única mulher, que tinha perdido o bebê, e ela chegou do lado dessa mulher e disse assim, eu não sei a dor que você está sentindo, mas eu sinto muito pelo que você está passando. Aí sabe aquelas coisas que acontecem tudo dentro de um período bem curto, que parece foi uma avalanche de sentimento e depois vem outra. E aí você vai vivenciando, né? As perdas e vai vivenciando de formas diferentes, vai tentando oferecer àquela mulher que ela possa passar por aquela dor da forma mais respeitosa possível, da forma Mais mais empática. acolhida, com mais amor possível, que ela possa sentir que esse amor tá ali acolhendo ela de alguma forma, que ela não tá só. E aí eu parei, né, de tentar não me envolver. Então, a gente termina se envolvendo, termina ficando amigo da família, né? Trocando figurinha. Aí eu chego em casa, minhas filhas já sabem quando eu chego assim com a cara de choro. Elas fazem, que foi, mãe? O plantão foi difícil. Foi, filha, teve uma perda já chacional. Ai, choro. Tô rindo aqui, minha gente, porque é muito Isso é ser engraçado. humano, não é, Porque Michele? elas choram junto comigo, viu? Eu vou contando e elas vão chorando. Vão se envolvendo. Inclusive, tem uma história que meu marido chegou pra mim e disse assim, chorei com o pai. Aí eu chorei com o pai. Você viu que ele marcou? Aí eu disse, não, eu me senti na pele dele. E no relato lá do Instagram, tinha a fotinha dos pezinhos, que eu tinha feito a digital do pé, e ele dizia lá. Ele falava da vida toda que passou em 5 minutos. E conseguiu ver o bebê indo para a faculdade, conversando dos amores. Que eles gostavam de Star Wars juntos. É. E a gente vai Aprendendo a lidar com tudo isso, né? vai tentando aprender. Tentando aprender. Quando não dá, Quando a gente fala sobre aprendizado, o luto ele é um processo de aprendizado, mas ele não é um aprendizado linear.
Eu não vou Isso. aprender como lidar, eu não vou ler isso aqui e sair expert, entendendo como é que eu tenho que fazer, porque isso aqui é um protocolo, isso aqui são papéis. E você falou, Isso aí é uma teoria, é né, uma Michele? teoria. A prática, ela é bem A prática é diferente. diferente. Inclusive, nos processos que a gente vivencia enquanto profissional no ambiente hospitalar, a gente também acessa as nossas dores. A gente também acessa nossos lutos. Então, os lutos mais difíceis que eu acompanhei de perdas, por exemplo, foi quando minha sogra faleceu. Cada, cada processo ali que eu acompanhava de uma família que estava perdendo, de uma família que estava começando a enfrentar o luto, eu vivenciava também a minha dor, minha ferida, né? De ter perdido minha sogra e, e de e de ter e de passar por aquelas dores com as minhas filhas de forma diferente. Lógico que é Isso, diferente, isso. mas você acessa as suas dores também. Então, eu entendo que hoje o que a gente precisa em relação às instituições é a gente trazer eh, os protocolos o mais humanos possíveis, trazendo essa liberdade de, de, de acolhimento, sabe? Mas também trazendo o suporte para essa pessoa que está ali fazendo esse acolhimento. Porque, sabe aquela história da máscara do avião, que ela cai, né? Uhum, Então, assim, eu tô ali isso. sangrando e tem outra pessoa sangrando na minha frente. E aí termina que não que, que seja uma justificativa, nem tô passando pano, mas que não deixa de ser uma realidade nos serviços de saúde. É, às vezes, aquele profissional ali, ele não tem quem acolha ele. Ele não tem o conhecimento, ele não tem o entendimento do que é que ele precisa fazer para ser melhor. Às vezes aquilo ali é tudo que ele aprendeu. Tu entende? Entendo sim. Então eu estou aqui oferecendo o que eu tenho de melhor. Apesar que o meu melhor, ele sempre pode ser melhor. E talvez o meu melhor ainda não seja o suficiente para você que está me ouvindo, Mas é o que a né? pessoa está conseguindo entregar Mas no é o que eu momento. consigo entregar ali. Então as gestões elas precisam olhar para isso com mais detalhe, com mais cuidado, para que a gente consiga mudar, não só lá na instituição, mas também, por exemplo, na formação, né? As instituições, de uma forma geral, elas precisam trazer esse olhar. É, acho que tu já vai para o último bloco, para a Já, última já, parte. já. Gente, nós vamos para o intervalo. Fala. Coisa rápida, pequena. Já deu para vocês perceberem que não foi à toa que convidamos a Michele para vir para cá. Ela tem realmente uma bagagem, ela tem experiência quando se trata deste assunto e eu sei o quanto isso é importante também de ser compartilhado aqui no Mulher Pode. Mas nós vamos para o intervalo rápido, valorizar e agradecer, claro, todo o apoio das empresas parceiras e dentro de instantes nós estaremos de volta. Voltamos com o nosso último bloco deste episódio, conversando com a Michele e falando sobre como superar a dor. Uma conversa bem sincera sobre perda gestacional. E dessa vez, agora nesse bloco, nós vamos falar sobre existe vida após a perda. O luto pela perda de um bebê é real e legítimo. Permita-se sentir todas as emoções, sem pressa para superar a dor. Cada pessoa vivencia o luto de maneira única e não há um prazo para a cicatrização emocional. Mas a vida continua. E mesmo que pareça difícil imaginar um futuro sem essa perda, aos poucos a esperança ela pode renascer. Michele, quais são os exames que podem ser realizados para investigar as causas de uma perda gestacional? Tá, podem ser feitos várias investigações, como, por exemplo, de imagens, como ultrassonografia, esterossalpinografia, é, exames genéticos, exames hormonais, que são exames bioquímicos, investigação, por exemplo, para trombofilia, então você vai estar fazendo esse tipo de investigação também, são investigação de sangue, exames de sangue também, e imunológicos também, para ver se aquela pessoa não tem nenhuma doença autoimune, que também pode ser um fator de risco para perdas gestacionais. Como se preparar física e psicologicamente para uma nova gestação? Ó, é importante fazer o acompanhamento com o psicólogo, com o terapeuta.
cuidar da sua saúde física, atividade física, melhorar a alimentação, melhorar os processos dentro de si, a religiosidade também, né? A espiritualidade, ela faz muita Ela tem um papel diferença, ela tem um importante papel muito também. importante nesse processo de superação. Quais são as recomendações que você dá para uma gestação saudável após uma perda? Olha, pré-natal eu acho que é Primordial. primordial, pré-natal, né? Então você teve uma perda e aí você vai gestar novamente, fazer todos os exames, toda a suplementação, entendendo que você está fazendo tudo que está dentro do seu alcance, né? Para que você evite, por exemplo, e aí, entendendo que alguns fatores eles fogem Do nosso do nosso controle. controle, Por né? mais que haja ali um cuidado, uma precaução, mas a gente Isso. também tem que entender isso. E acho que a gente não falou sobre isso. Existem situações também, né, que são físicas. Por exemplo, existe uma situação de incompetência do istmo cervical. É como se o colo do útero ele fosse assim, ele não tem capacidade para sustentar o peso do bebê. E aí, normalmente, essas perdas acontecem ali após 24 semanas, que é quando o bebê começa ficar gordinho, né? Começa a crescer, a Apesar, pesar. E aí esse útero ele cede. Então essa investigação ela também se faz através de ultrassom, por exemplo. E aí você passa por um procedimento chamado cerclagem, que aí você cerclagem. faz até 16 semanas esse procedimento para poder é, fazer uma rede, digamos assim, de uma forma bem didática, ali naquele colo do útero para que ele não ceda, para que ele sustente essa gestação o máximo de tempo possível. Então, existem algumas questões que você precisa estar entendendo que foge do teu alcance, né? Para que mesmo você diga assim, não, mas eu fiz tudo o que me mandaram e não trazer aquela culpa, né? De não conseguir fazer, de não eu fiz alguma coisa de errado. E a intenção não é nunca que a culpa venha para você, enquanto mãe que está perdendo o seu bebê. Qual é a sua opinião, Michele, sobre o uso de tecnologias reprodutivas em casos de perdas gestacionais recorrentes? Então, algumas famílias elas passam, né? Eu já acompanhei algumas famílias que passaram por 5 fertilizações. 5. 5. Passou pela primeira, aí eles vão mudando, né? Terminei indo mudando de clínica. Eu acho que é importante que você se fortaleça. Acho que se fortalecer emocionalmente para passar por todos por todos os processos que precisam ser. E se faz sentido para aquela família, eu acho, e há condições, eu acho que vale a pena tentar, né? Tem algumas mulheres, inclusive, que não conseguem e que elas terminam de tantas perdas, elas terminam optando pela barriga solidária. Que aí isso aí é tema também Para um outro podcast. para Isso um mesmo. outro podcast. Existem mitos comuns sobre perdas gestacionais que você gostaria de desmistificar? Eu acho que o do me assustei e perdi meu bebê, ou corri, né? A culpa é minha, meu corpo não conseguiu gestar. Eu acho que esse é um dos principais que a gente que a gente precisa do tipo, mas também Michelle não fazia com a vida de Michelle, né? A vida de Michelle trabalha demais. E aí sempre atribui isso, né? Então Os acho que julgamentos, os né? julgamentos, eu acho que não é mais nenhum um mito nesse sentido, sabe? Ou comi alguma coisa, ou deixei de comer alguma coisa. É porque eu quis comer, né? Eu lembro quando eu estava grávida que minha avó não me deixava sentir vontade de comer nada. Porque quando eu dizia assim, eu quero comer tal coisa, ela dava um jeito de Dava um jeito, conseguir, mas ia lá. porque ia lá conseguir o que eu queria, porque se eu não comesse, meu bebê podia morrer com fome. Eu lembro muito disso na minha primeira gestação, que ela falava muito isso. Então tem muito esse mito, né, do que a mulher faz. É como se a mulher fosse totalmente responsável por, por aquela gestação, única e exclusivamente. Ela era é como se ela determinasse quem nasce Michele, ou não. que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que estão passando por uma experiência difícil, Ai, de perda? eu queria. Eu acho que eu queria dizer que eu sinto muito e que ela possa conseguir. Eu acho que vale a pena você olhar seu bebê, você tirar foto, segurar seu bebê, porque essa memória ninguém vai apagar. Eu queria poder dizer que eu gostaria que ela se sentisse abraçada.
sempre digo assim, quando uma mãe perde um bebê, todas as mães perdem juntos. Perdem junto, exatamente. É isso mesmo. Michele, eu tenho algumas perguntas aqui, tipo um bate-volta, para você responder assim de forma bem sucinta, bem rápida. Principal causa de perda gestacional? Acho que uma formação genética Engravidar depois da perda? é possível, mas é importante que tenha um preparo. Principal sinal de alerta para o risco de perda gestacional? Sangramento vaginal em abundância e dor. Eu acho que até antes do sangramento, cólicas frequentes. Um alerta também. Hum, Infecção urinária é uma das maiores causas de abortamento ou de parto prematuro. Então, às vezes, a mulher tem uma infecção urinária que pode ser tratada facilmente e não conseguiu tratar, não conseguiu identificar e aí termina desencadeando. Então, acho que é a cólica. perder um bebê. Há risco de novas perdas? Ah, Bebês arco-íris. os bebês arco-íris, eles são bebês que eles vêm depois de perdas gestacionais. Então, se colocou esse nome, alguém deu esse nome, eu não sei quem foi, porque se entende que o arco-íris ele sempre vem depois de uma tempestade, É, né? a própria Depois natureza já nos mostra já isso. nos mostra exatamente, depois de dias muito cinza, muito sem cor, muito sem vida. E aquele bebê ele vem para trazer luz, para trazer vida, para trazer cor para aquela família. E às vezes as mães elas têm medo de na hora da chegada de um novo bebê que o outro seja esquecido. Mas aí eu só queria dizer assim, não vai esquecer, Ô, né? Michele, me permita fazer uma observação. Eu não sei, mas eu imagino que você deva ter algum conhecimento em relação à visão sistêmica. E eu sou bem curiosa, sabe? Eu acabo que tudo aquilo que é relacionado ao comportamento humano, ao autoconhecimento, eu acabo buscando entender um pouquinho daquilo. E na visão sistêmica, fala-se muito disso, por isso que eu acabei interrompendo você, de que aquele filho que se foi, independente da sua idade, se ele estava ainda sendo gerado no útero ou foi depois que nasceu, mas aquele filho que se foi, ele precisa ser validado. Na visão sistêmica fala muito disso. Ele precisa ser validado. Aí é quando a gente lembra daquela sua fala do início, que aquela mãe, mesmo que ela tenha gerado apenas aquele bebê que acabou partindo, ela é mãe. Ela é uma coisa também que você falou sobre ajudar as mulheres, eu esqueci, gente. Produção, edita. É, coloca um nome. Ah, mas eu não sabia o sexo. Escolhe um nome pelo seu sentimento. O que é que você queria muito? Eu queria que fosse um menino, então bota o nome de menino. Ou então eu sentia que era um menino, eu sentia que era uma menina. Escolhe um nome que seja unissex. Mas coloca um nome. Para aquele bebê ter nome. Ele ser validado. Ele ser validado. Isso é muito importante. Inclusive, podemos, produção, em outra oportunidade, trazer uma pessoa para falar sobre essa visão sistêmica, porque acaba aqui clareando também as Sim. informações, né? Michele, chegamos ao final deste episódio. Foi um prazer gigante receber você. Prazer meu. Que todas as mulheres que estão aí nos acompanhando neste episódio, que foi feito com tanto carinho, com tanta empatia e tanta compaixão, sintam-se abraçadas por nós. Muito obrigada, Michele, Eu por quem ter agradeço. recebido, né, aceitado aí o nosso convite. Eu quem agradeço. Eu agradeço mesmo. Agradeço a Deus por estar me colocando aqui. Eu entendo que é porque alguém precisava ouvir Compartilhou o conosco, que a né? gente compartilhou. Michele, lá no Então, Instagram, como que tá o seu Instagram? Eita, meu Instagram tá lá, Michele, com dois L's e do Nascimentos, no Do plural. Nascimentos, no plural. Isso. Estou perguntando isso para que vocês possam também, além de acompanhar o Instagram do Mulher Pod, _podcast, você acompanha também a Michele. E aguardem os cortes, viu, que a Tá. gente vai ter lá no E Instagram. tem dois Instagrams que é importante, pras mulheres, que eu amo muito, para as mulheres que já perderam. É o Sim, Instituto do Luto Parental certo? e Instituto Transforma A. @Instituto Transforma A. O Instituto Transforma é daqui de Pernambuco. E as meninas fazem um trabalho lindo sobre perda gestacional. Inclusive, elas conseguiram
fazer leis sobre humanização da assistência ao luto em Recife. E Luto Parental é de São Paulo. Tem um livro também muito bacana que é Perdi Meu Bebê. Então, eu recomendo, assim, isso é uma coisa que eu recomendo, inclusive, para as mulheres que eu vivencio, porque elas podem encontrar amparo em outras pessoas que estão passando pela mesma dor. Então, Ok. acho que esses 2 Instagrams vale a pena deixar marcado aí. Obrigada, então, pela dica. Gente, um beijo enorme para vocês. Nos encontramos a cada 15 dias, aqui no YouTube e também no Spotify, com conteúdos na íntegra e cortes nas demais plataformas digitais. Beijo para vocês.